Bem-vindos ao The Debate. O assunto de hoje vem direto do mercado da bola que, bom, nunca para. Uma notícia do portal argentino El Chinese coloca o Palmeiras de olho em um dos principais defensores do continente. Exatamente. E a gente está falando do Ayrton Costa, zagueiro do Boca Juniors. A partir desse interesse que foi noticiado, a questão que a gente precisa analisar é a seguinte. Essa é uma jogada de mestre do Palmeiras? Uma busca, assim, estratégica por um jogador de ponta para elevar o nível do elenco? Ou é mais um daqueles namoros de mercado que, na prática, são quase impossíveis de se concretizar? Para mim, a resposta é clara. Monitorar um jogador como Ayrton Costa é um movimento que se espera de um clube do tamanho do Palmeiras. É um sinal de ambição e planejamento, sabe? Mirando num atleta versátil, no auge da forma, para fortalecer um setor vital, mesmo que a negociação seja de fato complexa. Já eu vejo por um ângulo bem diferente. Com todo respeito às qualidades do jogador, que são muitas. Os obstáculos são tão grandes, a postura do Boca, a dependência de uma venda, o contrato longo, que isso me parece muito mais especulação do que uma estratégia sólida e principalmente executável. É um plano com mais sis do que certezas. Bom, vamos começar por aí então. A busca pelo Ayrton Costa se encaixa perfeitamente no que o próprio Palmeiras declarou, a necessidade de contratações pontuais. Ninguém aqui está falando em reformular o time, mas sim em adicionar qualidade a um elenco que, vamos combinar, já é fortíssimo. Quando você mira num dos principais destaques do Boca Juniors, você está mantendo o sarrafo lá em cima. Manter o sarrafo alto é importante, concordo. Mas a que custo? A própria fonte que traz a notícia já joga um balde de água fria dizendo que a negociação é bastante complexa e que, e isso é o principal, dificilmente deve avançar agora. Então a gente não está falando de uma dificuldade comum, mas de um cenário de quase inviabilidade. Para que gastar energia e foco num alvo que parece estar, assim, blindado? Mas peraí, dificilmente agora não significa nunca. O trabalho de um departamento de futebol é justamente mapear alvos de alto nível, mesmo que eles não estejam disponíveis na prateleira. Isso se chama planejamento a longo prazo. Você se posiciona, monitora, abre conversas. O Palmeiras estaria se antecipando a uma possível saída do Murilo, por exemplo. Isso não é gastar energia, é trabalhar com inteligência. Mas essa dependência é o ponto mais frágil de toda a história. O plano é, se o Murilo for vendido, a gente tenta o Costa. Um clube do tamanho do Palmeiras pode ter um planejamento tão condicional assim? E se a proposta pelo Murilo não chega? Ou se o valor não agrada? Todo o plano para trazer um zagueiro de alto nível desmorona porque ele foi construído sobre uma base que ainda nem existe. Isso soa mais como uma reação do que uma ação planejada. Eu não vejo como fragilidade, vejo como responsabilidade financeira. É o famoso só contrata se sair alguém. Isso impede que o clube infle a folha de pagamento do elenco sem necessidade. É uma trava de segurança, entende? Você identifica o substituto ideal antes mesmo de o titular sair. Quando a venda do Murilo acontecer e a fonte diz que há interesse de vários clubes, o Palmeiras não vai ser pego de surpresa, já vai ter o alvo definido e todo o trabalho de análise pronto. Ok, eu entendo o ponto da gestão responsável, mas o risco de ficar de mãos abanando é enorme. Enquanto o Palmeiras espera uma venda que pode não acontecer, outros zagueiros, talvez mais acessíveis e igualmente bons, podem fechar com outros clubes. O mercado não espera, né? Essa estratégia de um por um pode ser prudente no papel, mas no dinamismo do futebol pode significar perder o timing e as oportunidades. Mas aí a gente precisa falar do jogador em si, porque a dificuldade da negociação só existe porque ele é muito bom. Não estamos falando de uma aposta qualquer. É um cara de 26 anos, no auge físico, titular absoluto do Boca. Ele jogou 42 partidas na última temporada, são quase 3.500 minutos. Isso é uma regularidade absurda. E não é só um zagueiro marcador. Fez 3 gols e deu 1 assistência. Sim, os números são ótimos. Ninguém aqui está questionando a qualidade do Ayrton Costa. Ele é um excelente jogador. A questão não é o que, mas o como e o quando. O fato dele ser tão importante para o Boca é justamente o que torna a negociação um pesadelo. O clube argentino, segundo a notícia, não demonstra disposição para negociar sem um substituto garantido, ou seja, eles controlam 100% do tempo e do preço.
Certo, mas é nesse ponto que a gente precisa inserir a nova realidade do futebol sul-americano. Hoje, os clubes brasileiros têm um poder de fogo financeiro muito, mas muito superior aos argentinos. O Boca pode não querer negociar, mas uma proposta financeiramente poderosa muda qualquer cenário. O que é uma disposição para negociar, se não uma questão de preço? O Palmeiras tem totais condições de fazer o Boca pelo menos parar para ouvir. Mas isso é jogar o jogo deles. Você está basicamente dizendo pro Palmeiras chegar lá com um cheque em branco. O Boca sabe da saúde financeira do Palmeiras, sabe do dinheiro da venda do Endrick. Eles vão ouvir a proposta e pedir o triplo. Com um contrato válido até 2028, eles não têm absolutamente nenhuma pressão para vender. Nenhuma. Eles podem sentar e esperar o Palmeiras se desesperar. O risco de pagar um valor estratosférico, totalmente fora da realidade, é imenso. Eu discordo que seja desespero. É investimento. Veja a filosofia recente do Palmeiras. Eles foram buscar o Piquerez no Peñarol, o Vinha no Nacional, o Aníbal Moreno no Racing. São sempre jogadores de destaque em seus países, prontos para chegar e jogar. O Ayrton Costa é a continuação natural dessa estratégia que tem dado muito certo. Às vezes, para trazer a peça certa, aquela que vai te dar segurança por anos, você precisa sim pagar um pouco a mais. É o preço da qualidade. Existe uma diferença enorme entre pagar um pouco a mais e entrar numa negociação em total desvantagem. Negociar com Boca Juniors já é historicamente um parto, ainda mais para tirar um titular absoluto. Eles vão usar cada um desses fatores a seu favor. O contrato longo, a importância do jogador, a necessidade do Palmeiras e, principalmente, o dinheiro que o Palmeiras tem. O que você chama de investimento pode facilmente se tornar o famoso mau negócio, onde se paga muito mais pelo nome e pela dificuldade do que pelo valor real do atleta. Mas e a versatilidade dele? Isso não entra na conta? Ele não é só zagueiro, ele joga também de lateral esquerdo. Para um treinador ter uma peça assim no elenco é ouro puro. Resolve 2 problemas com uma só contratação. Isso permite variações táticas, cobre lesões. Esse tipo de jogador coringa costuma valer mais no mercado justamente por essa flexibilidade. Isso justifica um esforço financeiro maior. A versatilidade é um bônus, sem dúvida, mas ela não muda a estrutura da negociação. O Palmeiras continuaria dependendo da venda do Murilo e à mercê da vontade do Boca. E vamos ser sinceros, o Palmeiras está muito bem servido na lateral esquerda com o Piquerez, a necessidade principal é na zaga. Então, essa versatilidade é ótima, mas não é o fator que deveria fazer o clube aceitar pagar qualquer preço. A prioridade tem que ser a viabilidade da operação como um todo, e hoje ela é baixíssima. Então, para você, um clube como o Palmeiras deveria simplesmente desistir de alvos considerados difíceis e focar só em negócios mais simples? Isso não é diminuir a ambição do clube? Para se manter no topo, você precisa de vez em quando fazer uma demonstração de força. Mostrar ao mercado que você pode sim tirar um jogador de um rival continental. Ayrton Costa, mas não pode fazer dele o seu plano A, B e C, especialmente quando tudo indica que a porta está fechada. Um planejamento inteligente tem múltiplas frentes, tem alternativas. A forma como a notícia descreve a situação soa como uma aposta de alto risco num único número. Se não der certo, o que acontece? Fica sem ninguém. Isso não é ser ambicioso, é ser imprudente. A demonstração de força pode virar uma demonstração de ingenuidade no mercado. Olha, no fim das contas, para mim a leitura é que o Palmeiras está fazendo o dever de casa. Identificou um jogador de altíssimo nível, com a idade certa, características que se encaixam no time e numa posição que pode ficar carente. As dificuldades são parte do jogo quando se mira nesse patamar. É um movimento audacioso, sim, mas totalmente alinhado com a mentalidade de um clube que quer continuar sendo protagonista em tudo que disputa. É um atestado de que a ambição continua intacta. E eu fecho a minha análise reafirmando que, na prática, as barreiras são grandes demais. É um jogador excelente, num alvo que faz sentido tecnicamente, mas a operação é um castelo de cartas. Depende de uma venda incerta, enfrenta a resistência de um clube que tem a faca e o queijo na mão e carrega um risco financeiro enorme de inflação de preço.
Para mim, hoje, isso é muito mais um desejo, uma sondagem de mercado, do que uma estratégia concreta e prudente. A chance de dar errado é simplesmente muito maior do que a de dar certo. Fica claro que a avaliação de um movimento como esse é complexa. De um lado, a lógica de buscar sempre o melhor jogador possível para fortalecer o time, mantendo um padrão de excelência. E do outro, a dura realidade de um mercado de transferências onde timing, poder de barganha e condições favoráveis são tão importantes quanto a qualidade do atleta. A análise desse interesse no Ayrton Costa mostra perfeitamente essa tensão entre o plano ideal e o mundo real. E claro, essa é uma história que ainda pode ter muitos capítulos, né? Dependendo do que acontecer com o futuro do Murilo e da janela de transferência.